E aí, gente, graça e paz. Pois é, eu era a última que faltava da linha Jesus Cristo. Imagina vir Tuclã, né? Da linha dos Biase. Imagina, gente, vir depois do pastor Márcio, pastora Margarete e Vitória. Sem preconceitos. Não, preconceito não, sem julgamento. E aí, gente, como vocês estão? Eu estou bem. Eu não sou doida, eu só estou treinando aqui meus câmeras. Você está me acompanhando? Oh, muito bom, muito bom, muito bem. Gente, o que aconteceu? Sábado passado, eu preguei e a minha mãe estava aqui no culto de jovens. Olha só que maravilha. E nós fizemos uma votação no grupo de jovens, a gente fez uma enquete com 2 possíveis temas para a gente pregar no culto do sábado. Não ontem, o sábado retrasado, na verdade. E o tema escolhido, tipo assim, estourado, foi o avivamento começa por mim. E qual é o nosso tema esse ano? O avivamento. Muito bem, eu achei super incrível que os jovens quisessem ouvir sobre isso. Então a minha mãe chegou em mim na segunda-feira. Eu acho que você devia pregar a mesma coisa no domingo. Falei, pronto. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar a minha pregação, mas sem tentar fazer igual, tá? A gente ouve bastante a respeito do avivamento, mas antes de abrir as nossas Bíblias, vocês já repararam que sempre que a gente fala sobre o avivamento, foi o que a gente comentou no sábado, nunca é sobre algo recente, nunca é sobre algo que aconteceu no ano passado, ou há poucos dias, ou no seu bairro, ou na sua cidade. Não, é o que aconteceu lá em Atos, no dia de Pentecostes, é o que aconteceu na Rua Azusa, é o que acontecia com o Billy Graham, é o que acontecia com o Spurgeon, é o que aconteceu com o John Piper, o tanto que esses homens pregaram, nunca é algo recente, nunca é perto de nós. Por que nunca é perto de nós? Será que no futuro, será que daqui a alguns anos, porque a gente está dizendo que está buscando o avivamento, mas será que daqui a alguns anos, quando falarem do avivamento como a gente fala hoje, será que vão se lembrar da gente? Será que vão se lembrar de mim, de você? Será que vão se lembrar da PIB Norte? Será que vão se lembrar do meu nome? Do seu nome? Bom, uma coisa é certa, e eu acredito nisso piamente. O avivamento vai vir. Porque o avivamento está sendo buscado não só por nós, mas por centenas de milhares de igrejas, por milhares de cristãos ao redor do mundo atualmente. Então, o avivamento vai vir. A grande questão é, nós vamos fazer parte desse avivamento? Porque ele vai vir. Abram as suas Bíblias em Isaías, capítulo 43. E nós vamos ler os versículos de 16 a 19. Muito bem. Meu pai sempre fala isso. Quem encontrou diz amém. Então vamos ler. Há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor diz ao seu povo: não fiquem se lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente, vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Muito bem. A gente fala bastante sobre o avivamento, mas, afinal de contas, o que é o avivamento? Eu sempre me questionei isso. Nossa, tal igreja é avivada. Para mim, assim, ser avivado era bater palma. Então, a gente está avivadíssimo. Mas o avivamento consiste em tornar algo mais vivo, mais ativo, mais intenso, mais despertado e mais nítido. E o avivamento espiritual, que é o avivamento que nós buscamos, consiste no reforço da fé em Deus, por nós cristãos, e é uma bênção que é concedida às pessoas que creem fervorosamente no Espírito Santo de Deus. E o avivamento é uma renovação, mas é uma renovação de quê? É uma renovação de tudo na vida do cristão, de fé,
no relacionamento com Deus. Então, nós temos ênfase nos dons. Existem milagres e maravilhas que acontecem no meio do povo de Deus. Coisas sobrenaturais acontecem no avivamento. E eu mencionei, né, o dia de Pentecostes. Sempre que a gente ouve sobre avivamento, Pentecostes. Mas teve uma coisa muito interessante que aconteceu naquele dia, lá em Atos 2. Abra sua Bíblia em Atos 2. Muito interessante. Estão acompanhando, Bia? Atos 2, nós vamos ler do versículo 1. A gente vai lendo, tá? Começa aí do versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Tá, vamos parar aqui. Primeiro ponto. Todos os seguidores de Jesus, ou seja, os cristãos, estavam reunidos no mesmo lugar. Homens e mulheres diferentes entre si, como nós, estavam reunidos no mesmo lugar. E eles estavam buscando a mesma coisa, era isso que eles tinham em comum. Eles estavam buscando mais de Deus. Eles estavam buscando comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Muito bem. Versículo 2. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. Foco aqui no de repente. De repente. Saiba, o Espírito Santo trabalha na nossa vida e no nosso meio o tempo todo e de maneira contínua. Agora, nesse momento, mesmo que nada pareça diferente de um segundo atrás ou de ontem, o Espírito Santo está trabalhando. Ele trabalha o tempo todo. E o Espírito Santo está trabalhando ativamente, sempre, secretamente, baseado na palavra de Deus. E o senso do de repente, na verdade, vem de nós, porque para ele não é de repente. Para a gente parece de repente quando a gente vai numa padaria e você olha no cardápio, você vê lá um bolo com três camadas de recheio, você faz o seu pedido, de repente o bolo aparece na sua frente. Para você foi de repente, para o confeiteiro não foi de repente. Levou bastante tempo para que aquele momento, aquele bolo no prato, acontecesse. E é a mesma coisa quando acontece alguma coisa no nosso meio. Parece que foi de repente. Nossa, que sorte. De repente. Não existe de repente. Mas muito bem. Continuando. Um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Esse vento, gente... Esse vento ele é familiar. Lá em Gênesis 2, quando Deus soprou um vento, o homem se tornou um ser vivente. Então, houve vida através do vento, onde não havia vida. Também tem um outro vento, lá em Ezequiel 37, no vale de ossos secos. Deus mandou o profeta profetizar. Ele diz, profetiza, filho do homem. E veio um vento dos 4 cantos e um cemitério inteiro voltou à vida. Mas o que é mais importante em tudo isso não é o vento, mas é quem está no vento. No versículo 3, então todos viram coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Fogo. Aqui diz coisas parecidas com chamas. Fogo. O João Batista, seu João, antes de conhecer Jesus pessoalmente, ele disse que viria aquele que iria batizar todo mundo com o Espírito Santo e com o fogo. Isso está lá em Mateus 3. O fogo é poderoso. O fogo queima. E ele queima os nossos pecados. Ele nos purifica como purifica-se o ouro. Mas, imagina essa situação. Não sei se vocês já viram como é para tirar a impureza de um pedaço de ouro. Está lá o negócio bruto assim. Aí eles colocam num negócio muito, 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 muito quente. É tão quente
que literalmente tudo que está sujo, tem muita sujeira no ouro mesmo, no ouro bruto, sobe. Se fosse a gente dentro daquele negócio sendo derretido, ia doer demais. É por isso que não é tão fácil assim a gente ser limpo dos nossos pecados, mas é necessário. E também os versículos falam sobre línguas. O Espírito Santo nos dá poder de anunciar o Evangelho com a nossa fala. Isso não acontece por força, e isso não acontece por violência, mas através de palavras. É através dos argumentos que nós conseguimos pregar o Evangelho, mas só tem bons argumentos quem conhece aquilo do que está falando. Já ouviu aquele negócio, né? Quem grita não tem argumento, está falando alto porque não tem argumento. Quem tem argumento só fala. A pessoa só conversa. Não tem que aumentar o volume de nada, gente. Não precisa de nenhum tipo de show. Por isso que o evangelho verdadeiro, ele independe de grandes shows e de grandes gritarias. Quando Jesus ensinava as multidões, como que era? Se ele estivesse aqui hoje, não ia precisar de um microfone. Ele não precisava de microfone, ele pregava para centenas de pessoas. Eu já li Jesus ensinando sentado, para uma multidão, sentado. Todo mundo quieto, escutando ele falar. Teve uma outra vez que ele subiu num barco, pediu o barco emprestado do Pedro. Aí Pedro falou, vai, pode subir aí. As pessoas pelo menos verem ele, né? Mas Jesus não precisava de grandes shows. Jesus, ele pregava sem microfone e sem megafone. Cristo tinha conhecimento e ele tinha autoridade. Mas, se lembre disso também. Cristo tinha unção, muito bem. A unção não anula a nossa necessidade por busca de conhecimento. Porque Cristo tinha unção e ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Tanto é que antes de começar o ministério dele, deu mó treta lá no deserto com o diabo, porque o diabo conhece também a palavra, mas Jesus conhece muito mais a palavra. É igual, quem já assistiu as Crônicas de Nárnia? Olha, pessoas cheias de cultura aqui hoje. Tem logo no primeiro filme, tem a feiticeira branca, ela é do mal, representa o diabo, e tem o Aslan, o leão, que representa Jesus. E tem uma hora que ela começa a citar para ele uma coisa que deveria acontecer, que eles chamam de a magia profunda. Ela fala, você sabe que se isso acontecer, a magia profunda diz isso. Aí o Aslan ruge e fala assim, não cite a magia profunda para mim, eu estava lá quando ela foi escrita. Então, Cristo conhece a palavra, e por isso que ele venceu o diabo lá no inferno, porque ele também conhece, não a magia profunda, ele conhece a palavra, porque ele estava lá quando ela foi escrita. E nós também precisamos desse conhecimento, porque a nossa unção não deleta a necessidade e a importância de a gente crescer em tudo aquilo que Deus nos dá. Deus nos deu o dom de ensino, o dom da fala, o dom de cozinhar, o dom de dançar, o dom de cantar, o dom de tocar, mas ai de nós, se a gente não aperfeiçoar o nosso dom. Meu irmão, você que ouse. Lá em 2 Coríntios 8:7, não precisa abrir, fala assim, se destaquem em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, e no amor. Destacar significa sobressair, é um dos significados. E os sinônimos de sobressair são brilhar, aparecer, exceder, ressaltar, relevar, sobreexceder, sobreelevar. Então, quando o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 8, se destaquem em tudo, ele está falando, meu irmão, para você ser tão excelente, que você vai se sobressair, mas não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Mas você tem que ser um servo que faz mais do que te foi pedido, para você não ser considerado um servo inútil. E não sou eu que estou falando isso, está na Bíblia. Há uns domingos foi pregado sobre os talentos, sobre os servos que também receberam talentos em quantidades diferentes, e o que recebeu muito talento, investiu o talento dele, todos os talentos, e aí ele multiplicou a quantidade de talentos que ele tinha recebido, já aquele que tinha recebido a menor quantidade de talentos, não fez absolutamente nada com o talento, mas guardou para ele. E aí o que aconteceu? Para aquele que tinha recebido muito, ou pouco, o que tinha recebido pouco, até o pouco que ele tinha recebido foi tirado. Então, se hoje você pensa que você é um servo mediano, se você pensa que você é um servo ruim,
Os meninos lá do multimídia, eles trabalham pra caramba. Todas as letras que vocês veem aqui, o Gabriel tem que pesquisar todas elas antes dos cultos para passar. E eles brincam entre si. Quem não tem dom de nada vai para o multimídia. Mas, gente, é mentira. Gente, tem que ter uma paciência para dar no multimídia. É vídeo que vocês veem, é cartaz que vocês veem. Tem que ter o tempo certinho. Não pode atrasar. Eu já vi, já vi cada olhada para eles. Não é bom atrasar, né, Gabriel? O Alan é o estagiário, né, Alan? É o estagiário do estagiário. Ai da gente se a gente não brilhar em tudo aquilo que nos for dado. Inclusive, meu primeiro ministério foi o ministério de multimídia. Na verdade, o ministério do retroprojetor. É nóis. Você vê como eu fui exaltada? Hoje eu sou fotógrafa. Ai, gente, brincadeira, pelo amor de Deus. Deus nos dá recursos suficientes para que a gente cresça, para que nós sejamos servos excelentes. Não para que a gente faça só o que foi pedido, mas para que a gente vá além, surpreenda. Assim, Deus já sabe o que vai acontecer, mas, é Deus, faz mais para Ele. Versículo 5, agora a gente ainda está em Atos 2. Versículo 5. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Eram pessoas de diversos lugares, eles falavam línguas diferentes, mas o que os homens estavam falando lá dentro, eles conseguiam entender. E a multidão ficou muito admirada e espantada. Isso também chamou minha atenção, porque diz aqui assim, ali em Jerusalém, judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Todo mundo estava lá para comemorar o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era uma festa de crente, era a festa da colheita, né? E os cristãos, os judeus, frequentavam aquilo, eles festejavam aquilo. Só que naquele lugar, naquele mesmo lugar, judeus religiosos também estavam ali, mas eles ficaram espantados com o agir de Deus. No versículo 12, vamos pular. Versículo 12. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntaram uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo, esse pessoal está bêbado. Pois Pedro ficou bem bravo, né? Eles estavam perto, mas eles só estavam nas redondezas do avivamento, eles não estavam dentro do avivamento. Eles ouviram, talvez, alguma coisa. Será que eles ouviram um pouquinho do vento? Não sei. Eles ouviram os caras falando em outras línguas. Mas eles não estavam dentro do avivamento, eles não faziam parte do avivamento. É por isso que eu disse que o avivamento vem. Mas ele vai vir para quem? Porque ele vai vir, mas ele vai vir para quem? No avivamento, nós somos cheios do Espírito Santo. Só que ter o Espírito Santo habitando em mim não é necessariamente ser cheio do Espírito Santo, bem como um copo de café, uma xícara de café. Não é uma xícara cheia de café. Pode ser uma xícara com 1 dedo de café, 2 dedos de café. E que tamanho que é essa xícara? Acho que com o passar dos anos, a gente tem que fazer o possível para a gente ser uma xícara cada vez maior, né? Para caber mais café. Quem não gosta de café, pode ser chá, para representar a Deus. Tem que ser uma coisa boa para você. Cappuccino. Só não vou falar Coca-Cola, porque Jesus não ia ser esse tipo de coisa. Mas ter o Espírito Santo não é necessariamente ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente aceita a Deus, a Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Ele é o que nos dá a salvação, é a marca da nossa salvação, muito bem. Mas é como os músculos que nós temos no nosso corpo. Todo mundo tem músculo. É impossível. Todo mundo tem músculo. Até animal tem músculo. Todos os bebês têm músculo. Não tem como uma pessoa não ter músculo. Só que a força que o músculo de cada um de vocês vai ter, vai depender do que vocês vão fazer para exercitar esses músculos e de como vocês vão se alimentar para que os seus músculos sejam fortes. Ficar sentado não vai te fazer tão fortão quanto, sei lá, o Superman. É a maneira como a gente exercita os nossos músculos e a frequência e a intensidade que vai determinar quão forte nós somos. Não basta você ter músculos para você ser o The Rock, Fernando.
você tem que ir lá na academia. Conhecimento e constância, eles vão andar juntos, não só na academia, mas também na sua vida cristã. Aceitar a Cristo e receber o Espírito Santo, meu irmão, não vai te tornar um cristão forte, mas é o que você faz todos os dias que vai determinar se você é forte ou se você não é forte. Você pode ser salvo, mas você pode viver também uma vida medíocre, espiritualmente falando. E eu não imagino um cristão se contentando com isso. Porque quando as pessoas se relacionam em uma amizade normal, uma amizade corriqueira, ser humano com ser humano, a gente quer fazer o possível para cada vez a gente ser um amigo melhor. Cada vez a gente conhecer mais o nosso amigo. E quando se trata de Deus, a gente não é bem assim, sempre. Em Efésios 5:18, diz assim, não se embriaguem. Primeira dica, gente, não se embriaguem. Pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Encham-se. Está com sede? A água está aqui. É só você se servir dela. Quem é a água da vida? Jesus. Se você tem sede, a água está disponível para você. E esse é o verdadeiro avivamento. Não é quando nós parecemos cheios do Espírito Santo. O avivamento nos faz cheios do Espírito Santo. O verdadeiro avivamento não é levantar a mão bem alto no louvor e cantar alto. Ou, sei lá, aquele monte de show. O verdadeiro avivamento não é isso. É quando a gente adora a Deus de verdade no nosso coração. Não adianta nada os homens pensarem, ou a pessoa que está do meu lado, na cadeira do lado, pensar que eu sou super espiritual. Se aquele que conhece todas as profundezas da minha alma sabe que aquilo é só uma fachada. Em Salmos 1, diz que quem serve ao Senhor é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. E tudo o que essa pessoa faz, prospera. Tá também aí, muitas vezes, a resposta. Por que algumas pessoas prosperam mais do que outras pessoas? Busque mais a Deus. Se aprofunde mais em Deus. Mas Marcos, no capítulo 11... conta uma história bastante interessante. Jesus estava voltando de Betânia. Jesus estava voltando de Betânia com os discípulos dele. E Jesus sentiu fome. No caminho, Jesus viu uma árvore que tinha folhas verdes. Era uma figueira. E aí Jesus pensou, nossa, estou com fome. Eu acho que Jesus pensou. Eu querer verbalizar o que Jesus pensou, acho que não é errado, né, pai? Não, né? Tudo bem, tá? Jesus pensou, estou com fome, uma figueira com folhas, vou ver se tem figo. Quando Jesus chegou na figueira, cheinha de folhas, 0 figo. Jesus ficou muito irado naquele momento. E ele se virou para a figueira e disse que ninguém nunca mais coma das suas frutas. E no dia seguinte, quando eles voltaram por aquele caminho, Jesus e os seus discípulos, aquela figueira estava completamente seca. A Bíblia diz que até a raiz. Ela morreu. Jesus amaldiçoou a figueira e ela morreu de um dia para o outro. Isso parece bastante trágico, soa bastante severo. Eu lembro quando eu era mais nova, eu escutava umas coisas dessas e ficava, nossa, Jesus é bravo, né? Por que ele fez isso com a figueira? Eu pensava assim, né? Mas existe um contexto aqui, eu não sabia. Não era a estação de figos. Primeiro, nenhuma figueira tinha a obrigação de dar figos naquela época. Mas algumas figueiras frutificavam antes das outras. Tudo bem. Mas, obrigatoriamente, a figueira primeiro dá o fruto, para depois ela dar as folhas, e não o inverso. Então, se uma figueira tem folhas, significa que ela já tem o fruto. E se aquela figueira tinha folhas, mas não tinha fruto, ela nunca frutificou. Na verdade, figo nem é fruto é. Eu descobri essa semana que é uma flor invertida. Muito bem. A figueira primeiro produz o figo e só depois nascem as suas folhas. Ou seja, uma figueira com folhas, mas sem figos. É uma promessa falsa. Era uma figueira hipócrita. E é o que eu estava falando antes. Não adianta nada as pessoas verem as nossas folhas, se a gente não tem fruto nenhum. Se quando o nosso Senhor vier para colher os nossos frutos, só vai ter folha.
O que ele vai fazer com folha? Não dá nem para fazer fogueira com folha. Esse não é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento vem para aqueles que estão incomodados, que já estão insatisfeitos e cansados com a sua situação atual. Sabe quando você está cansado de viver naquele mesmo nível? O avivamento vem para essas pessoas que estão inconformadas com a maneira como estão vivendo. Vem para aqueles que querem mais, aqueles que já não se conformam mais, que já não estão confortáveis mais. O avivamento não vem para aquelas pessoas que cansaram de frutificar, vem para aquelas pessoas que querem continuar frutificando e continuam buscando. O avivamento vem para despertar aqueles que, embora vivos, estão num estado dormente. Porque se avivar é despertar, você não precisa despertar alguém que está acordado. Então, quando a gente fala que vem um avivamento para a igreja, é porque a igreja morreu? Não, é porque a igreja está dormente ou porque a igreja está dormindo. E esse foi um dos exemplos que eu usei no culto de jovens há 2 sábados. Quem aqui já pode levantar a mão? Vamos fazer uma interação. O pé já dormiu, ou a perna, alguma parte do corpo dormiu. É horrível, é péssimo. Você está sentado, do nada, eu sempre sentia que parecia que um formigueiro inteiro estava subindo na minha perna. Não, parecia que todas elas estavam me mordendo. Esse formigamento, eu não sabia de onde ele vinha. Mas os nossos pés, eles são todo o nosso corpo, né? Nós temos nervos. E os nossos pés também têm nervos. Quando nós colocamos um peso sobre os nervos que ligam os nossos pés, nós interrompemos o abastecimento de sangue para o nosso pé. E o que acontece se a gente para de receber sangue em uma determinada... O que o sangue traz? O sangue traz oxigênio. E se as nossas células ficam muito tempo sem receber oxigênio, elas sofrem um infarto. Né, Warlen? E elas morrem. Sem oxigênio não tem vida. Então, quando o meu pé está dormente, não significa que o meu pé morreu. Significa que ele está falando, levanta, porque eu vou morrer. Quando uma igreja está dormente, mas ela começa a clamar para que o Espírito Santo venha, não significa que ela está morta, mas que ela está falando, a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão a gente vai morrer. Quando o nosso pé está dormente, quando qualquer parte do nosso corpo está dormente, imediatamente a gente se levanta. A gente estica a parte do nosso corpo, a gente começa a se movimentar para ver se volta ao normal. E é exatamente isso que a gente tem que fazer com os membros do nosso corpo. Nós somos um corpo, a igreja. E quando alguma parte do nosso corpo se encontra dormente, então nós temos que fazer alguma coisa para que aquele membro reaja. Só que aquele membro, porque o meu pé manda uma mensagem para o meu cérebro que ele não está bem. Então, todo membro também precisa avisar o outro, eu não estou bem. Porque nem sempre é fácil de ver. Tem uns irmãos que têm uma cara de boa o tempo todo, só que está uma tempestade lá dentro. É bom que a gente peça ajuda. Por isso que a gente está numa comunidade. É por isso que a gente se ajunta. Não é só porque a gente quer ouvir o pastor Márcio cantando super bem, ou a Margarete pregando. A gente se ajunta porque a gente precisa uns dos outros. E uma igreja adormecida, então, não é uma igreja morta, mas é uma igreja que possui membros que possivelmente estão acomodados da maneira errada. E nós precisamos agir antes que aquela situação fique muito ruim. Então, como a gente morre? O que traz a morte? Todo mundo sabe o que diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, amém? Romanos 6, de 12 a 18, diz que nós não devemos permitir que o pecado continue dominando o nosso corpo mortal, que a gente não deve oferecer os membros do nosso corpo, as partes do nosso corpo, ao pecado como instrumentos de injustiça. Nós devemos nos oferecer a Deus como quem voltou da morte para a vida, e oferecer os nossos membros, os membros do nosso corpo a Ele, para Ele.
como instrumentos de justiça. E Isaías 59:2 diz que os nossos pecados são aquilo que nos separam de Deus e que fazem com que as nossas maldades são aquilo que fazem com que Ele não nos escute mais e que Ele se esconda de nós. E tem uma frase muito interessante do C.S. Lewis. Ele diz: como conhecer a Deus? É como a luz do sol que, embora não tenha favoritos, não pode refletir-se num espelho coberto de pó com a mesma luminosidade com que se reflete num espelho limpo. O avivamento começa por mim, quando eu estou pronta para receber Ele. Quando eu escuto a minha alma gritando: eu estou dormente, mas por favor, não me deixa morrer. Quando eu tenho a noção de que eu preciso me livrar do pecado que é persistente, que é insistente, que é tão imponente. Nossa, rimou. Não se deixe morrer, a escolha é sua. A salvação é oferecida de graça, mas a escolha é sua e minha. A escolha é nossa. Segunda Crônicas 7. Abre aí, vamos ler juntos esse versículo. Segunda Crônicas 7, 14. Diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A luz, como disse C.S. Lewis, não tem favoritos. Quem é a luz? Deus. Deus é o Pai das luzes, diz lá em Tiago. A luz, ou seja, Deus, não tem favoritos. Mas a luz não se reflete de maneira igual num espelho sujo e num espelho limpo. Não tem como. Mas nós nos sujamos todos os dias, não é? Com frequência. E nos mesmos lugares. Quem nunca falou mal do povo de Israel? Lá na Era de Juízes, a gente está estudando na IBD. Os juízes de Israel atualmente. E a Bia falou uma coisa muito interessante hoje de manhã. Porque os juízes foram instituídos porque o povo de Deus foi lá, era escravo, foi liberto do deserto, ou do deserto também, né? Mas antes do Egito, passaram pelo deserto, foi mó perrengue no deserto. Chegaram na Terra Prometida, vira e mexe, aquele povo se esquecia de Deus, se casavam com outros povos, adoravam os deuses daqueles povos. Deus mandou uma vez fazer uma serpente de bronze e colocar no meio do acampamento para todo mundo que estava morrendo deixar de morrer. Os caras começaram a adorar a serpente que Deus mandou fazer. Aí o povo se arrependia e voltava para Deus. Deus deixava de castigar o povo, até que Deus instituiu os juízes. Os juízes, eles eram libertadores do povo. E é fácil. Quando a gente pega a história desse povo e a gente simplesmente fala: Jesus, que povo difícil, né? Cara, Deus livrou eles lá do faraó. Deus livrou eles... Livrou, né? Teve que... Só entrou 2 da época do Egito na Terra Prometida. O resto morreu. Mas era o mesmo povo. Deus fez tudo aquilo por eles. Tirou água de rocha. Abriu o mar para eles. Acabou de falar no começo do culto sobre o Mar Vermelho. Nunca mais, em nenhum lugar abriu o mar. Foi para eles. Só para eles. E vira e mexe, eles iam e voltavam, e voltavam, e voltavam. A gente não é assim não, né? Não é não, né? Quando a gente... É como um cômodo na nossa casa, no nosso coração. Sempre tem alguma coisa que a gente deixa escondido, porque parece que a gente quer revisitar em algum momento. Mas por que a gente quer revisitar essas coisas? Qual é o cômodo que fica escondido no nosso coração e na nossa mente que a gente insiste em voltar, e o que a gente guarda lá dentro? Por que a gente guarda aquilo lá dentro? Porque nós guardamos aquilo lá dentro, aquele pecado, tipo um pecado de estimação. O pecado, ele é mortal. Aquele pecado que você vira e mexe, volta para ele, porque você sabe que Deus te perdoa, ele te perdoa mesmo. Mas ele perdoa quem está arrependido.
Alguém que volta a fazer a mesma coisa, talvez não esteja arrependido, talvez só esteja sofrendo de remorsos, ondas de remorso. Porque se arrepender, o significado da palavra arrepender é literalmente voltar, fazer a volta. Então, se você se arrepende de algo que você fez, você voltou. Você não consegue fazer de novo, porque você já voltou, você já se arrependeu. Agora, quem não se arrependeu, finge que arrependeu. Joga um pano por cima, depois é fácil de tirar de novo. Ou fecha só a porta, depois é fácil de abrir de novo. Mas por que a gente fica estimando o pecado como se ele fosse um cachorrinho? Vai pensando, viu? Que o pecado que você guarda numa caixa é tipo um cachorrinho. Tá mais para um escorpião que você guarda numa caixa. E você pensa que você domou o escorpião. Vai tentar fazer carinho nele. O avivamento verdadeiro faz com que nós tenhamos temor a Deus. E o avivamento, ele é a manifestação da presença de Deus no nosso coração. E essa manifestação traz consigo um temor a Deus, afinal, Deus é santo. Jeremias 10:7 diz: quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os reinos não há absolutamente ninguém comparável a ti. O arrependimento é a chave do avivamento. Se o pecado nos afasta de Deus, o pecado tem que ser aniquilado, ele não tem que ser estimado, ele não tem que ser guardado mais um pouquinho, ele tem que ser extirpado, dedetizado da nossa vida, porque ele é mortal. Tiago 4:8 diz: cheguem mais perto de Deus, e ele se chegará mais perto de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. No avivamento verdadeiro, nós buscamos a Deus constantemente. E buscar a Deus é caminhar de acordo, é caminhar com Ele e caminhar de acordo com a palavra dEle. Jó disse isso. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A gente tem que caminhar assim com Deus. Não a ponto da gente ficar só escutando as experiências dos nossos avós, as experiências de Moisés, mas e as nossas experiências? A gente não tem que se contentar de escutar, de viver para Deus, só de ouvir falar, mas de ter as nossas experiências com Ele também. E o avivamento, ele vem de uma maneira constante e intencional. Como assim? Ele vem para quem quer Ele, como nós já falamos aqui. Ele vem para quem pede por Ele, para quem busca por Ele, como Davi pediu no Salmo 119. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faze-me viver nos caminhos que traçaste. Spurgeon uma vez disse: nenhuma mera consideração pode nos acordar para o zelo, mas o próprio Deus deve fazê-lo quando clamamos: vivifica-me. Quem busca intencionalmente um relacionamento com Deus todos os dias, pede que Deus o avalie, como Davi fazia. Deus, me esquadrinha. Olha para mim, olha para o fundo da minha alma e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho certo, me guia pelo caminho eterno, me guia pelo teu caminho. Mas vê, Deus, se tem alguma coisa errada em mim, se tem alguma coisa que o Senhor desaprova, porque a minha vontade é te agradar. O avivamento vem para alguém que genuinamente quer viver assim. Roy Hession disse uma vez: o avivamento não é descer a rua com um grande tambor, mas subir ao Calvário com um grande choro. E é aqui. E aqui, começa aqui. Na verdade, começa na nossa mente e começa no nosso coração, genuinamente. Mas como a gente pode entender o que é esse avivamento? Por aqui? E por aqui? Eu amo a oração de Moisés em Êxodo 33. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Em Êxodo 33, de 12 a 16, Moisés orou assim: disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser tua. E Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores comigo, se não fores com o teu povo, não nos faça subir deste lugar.
Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. A única coisa que faz nós cristãos diferentes das outras pessoas, não necessariamente melhores, mas diferentes, é a presença de Deus. É a presença de Deus na nossa vida. E a outra coisa que nós falamos ontem no culto de jovens, toda a criação, todas as nações aguardam ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque o mundo está em trevas. Ele está na escuridão. E a luz que é Deus habita em nós. Então nós temos a luz necessária para tirar eles da escuridão. Por isso que eles aguardam a nossa manifestação. Mas a gente precisa se preparar para isso. É a presença de Deus que traz o avivamento. E o avivamento vem com a busca da santidade. É a noção da presença de Deus que nos impele a ser santos. Quando a gente realmente entende quem é Deus e que Ele realmente habita no nosso meio. Cara, antes, para entrar na presença de Deus era super complicado. Os caras, eles nem dormiam, os sumos sacerdotes, na noite anterior, porque eles tinham medo de sonhar alguma coisa impura. E olha que o sonho, quando a gente sonha, a gente não está controlando o nosso cérebro. Eles tinham medo de sonhar alguma coisa e desagradar a Deus. Porque se eles entrassem na presença de Deus impuros, eles seriam mortos. Porque o salário do pecado sempre foi a morte. O avivamento virá, o avivamento já está vindo. Só que a questão é, a grande questão, quem vai ser parte dele? A gente está sendo instruído como agir. Todos os dias, todos os domingos, se esse é o desejo do seu coração, se o seu coração está faminto. O pão da vida nunca deixou de ser servido nessa casa. E se você está sedento pela água da vida, saiba que a água da vida já foi retirada do poço, das profundezas do poço da morte, que era nossa. Quando Cristo morreu, a água viva, ela está disponível para nós, como o pão está disponível para nós. Se nós temos fome, comamos. Se a gente tem sede, bebamos. Ele não está escondido, ele não está alto demais, ele não está longe demais, ele está perto. Como Moisés orou. Fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Esse tem que ser o nosso maior desejo enquanto cristãos. Agradar a Deus. Buscar viver de maneira que nós sejamos aprovados. Que nós sejamos... procura apresentar-te diante de Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Mensageiras do Rei serviu para bastante coisa. Nós temos que buscar todos os dias sermos parecidos com o nosso Deus, para que nós possamos, de fato, refletir a luz dele. E nós possamos estar limpos, para que quando ele jogar a luz na gente, a gente possa refletir. Não é só receber a luz. A gente não está só aqui só para a gente receber, a gente está aqui para refletir. É por isso que nós precisamos ser espelhos limpos. Porque deve ser muito legal para o espelho ser iluminado. Mas se o espelho tem a capacidade de jogar aquela luz em outro lugar, isso é uma grande capacidade, né? Que nosso desejo seja realmente esse. Que nós possamos buscar verdadeiramente o verdadeiro avivamento. Para que, através das nossas vidas, a luz, que é Deus, possa invadir outras vidas. Possa alcançar outras vidas. E se lembrem disso, o avivamento vai vir. A questão é, ele vai vir para quem? Eu acredito que todos vocês buscam um verdadeiro avivamento. Porque vocês estão aqui num domingo à noite. Muitos de vocês estão aqui nos cultos de oração. Muitos de vocês estão aqui nas EBDs. Muitos. Nos cultos de jovens. Nas reuniões que a gente faz nas casas de oração. Nos retiros. Trabalhando nos ministérios. Todos nós, eu acredito, nós estamos buscando o verdadeiro avivamento, mas eu acho que parte do que nos impede de buscar o verdadeiro avivamento é talvez algum tipo de medo,
Porque eu sentia muito isso, medo de um relacionamento com Deus. Porque quando a gente se abre, aí ele vê, né? Gente, ele vê de qualquer jeito, mas a gente se abrir para Deus, ser honestos no nosso relacionamento com Deus, é isso que é importante. Ele já conhece, mas Ele quer que a gente fale com Ele. E que nós possamos buscar isso verdadeiramente, buscar verdadeiramente sermos servos que agradem ao Senhor, como Moisés orou. Se o Senhor se agrada mesmo de mim, falo o que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. E Deus quer que a gente busque Ele, a princípio. Então, vamos começar buscando a Deus. E você que busca esse verdadeiro avivamento, se coloque de pé, vamos orar juntos. Para que nós possamos ser verdadeiros espelhos que vão refletir a verdade de Deus, a luz de Deus para as outras pessoas também. Vamos orar. Deus, eu te agradeço pela sua palavra, eu te agradeço por tudo que o Senhor deixou escrito para nós, pelo seu cuidado constante conosco, pela vontade que o Senhor tem de ter um relacionamento com cada um de nós. Nós pedimos nessa noite para que nós também, da maneira como o Senhor nos busca e nos espera, que nós possamos te buscar também, Senhor, todos os dias, aqui na igreja, ou no nosso quarto, ou no carro, que nós possamos te buscar verdadeiramente, Deus, e que nós não venhamos te perder e perder o Senhor de vista, porque nós precisamos do Senhor para sermos guiados e para guiarmos a outros. Nós pedimos para que o Senhor nos encha, nós pedimos para que o Senhor faça com que o avivamento comece por cada um de nós, e que esse avivamento em nós, a sua verdade em nós, o seu amor em nós possa irradiar nas outras pessoas. Em nome de Jesus, que nós possamos te buscar verdadeiramente em espírito e em verdade, que nós possamos ser servos excelentes, que nós possamos multiplicar os nossos talentos e enfatizar os nossos dons, que nós possamos nos equipar em tudo, que nós possamos nos preparar em tudo, e que tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos, que nós possamos fazer com excelência, porque é para o Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, que está buscando verdadeiramente o avivamento. Usa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.